Eu gostaria de apresentar, então, alguns dados, né, que são referentes a uma pesquisa que eu fiz para a minha dissertação de mestrado, né, e que fala sobre o impacto, né, da PNPIC dentro dos serviços de homeopatia do SUS, o meu projeto de pesquisa, que foi desenvolvido através de entrevistas com gestores, né, de serviço de homeopatia da rede pública de saúde, né, onde eu pude conversar com eles sobre qual era o impacto da política nacional, né, nos serviços que eles tomavam à frente, né. A doutora Cristiane já falou, mas eu só queria ressaltar, né, que a adequação, contextualizando, né, a racionalidade homeopática muito adequada com as novas diretrizes da OMS, né, também com os princípios do SUS, e que tinha já uma trajetória muito própria e complexa, né, de inserção dentro do sistema de saúde brasileiro, desde a sua introdução oficial lá em 1843 até a introdução da PNPIC, né, e o que aconteceu a partir daí com esses serviços no Brasil, né. Como eu tenho muito pouco tempo e queria seguir a norma, eu vou falar de cada uma diretriz da área homeopática da PNPIC, em especial, falando sobre as percepções desses gestores, apoiado em dados de literatura, né? Então, sobre a diretriz H1, que fala sobre a incorporação da homeopatia nos diferentes níveis de sistema, o que a gente pode perceber que ainda a PNPIC depende muito de vontades próprias dos gestores, ao invés de estruturas sólidas de normatização, que a associação a outras PICs realmente amplia a oferta da homeopatia no Sistema Único de Saúde, que as epidemias geram demanda para a criação de novos serviços em homeopatia, que o apoio e o suporte de usuários de homeopatia, a implantação e a manutenção dos serviços de homeopatia ainda é um grande fator facilitador da sua oferta. E eu queria falar um pouquinho da Política Nacional de Atenção Básica, como também um estímulo à oferta da homeopatia, no sentido que a atenção básica, sendo a principal porta de entrada, né, do Sistema Único de Saúde, ela promove, através das equipes dos NASFs-AB, né, um cardápio, vamos falar assim, né, de médicos que podem compor esses NASFs, né, ou de especialidades ou de práticas, e sendo o médico homeopata uma dessas possíveis ofertas. Então, a partir do momento que se cria essa demanda local de oferta de homeopatia, a gente pode se inserir no Sistema Único de Saúde com mais solidez através dos NASFs-AB, né? Eu queria também pegar um pouquinho a linha do que a doutora Cristiane estava falando, e segundo levantamentos do DataSUS, né, de julho de 2021, sobre a oferta da homeopatia nos diferentes níveis de sistema de saúde, a gente tem que hoje 71% dos serviços de homeopatia estão no nível primário, né? 24% no nível secundário e 5% no nível terciário, distribuído nos diferentes estados dessa forma, né? Sendo que existem estados ainda no nosso território nacional que não existem nenhum cadastro de estabelecimentos em saúde ofertados no CNES, né, segundo o DataSUS, alguns estados prioritariamente oferecendo no sistema primário, outros no secundário, nessa distribuição que consta na seguinte tabela. E essa primeira observação, que ela também observou, né, nós temos 5.570 municípios no Brasil e temos 532 estabelecimentos de saúde que atendem com homeopatia catalogados. E aí a primeira pergunta, será que não existe uma subnotificação desses serviços? Será que todos estão relatados realmente no CNES, no sistema CNES do DataSUS, né? A distribuição muito desigual, né? 57% dos serviços na região sudeste, a gente tem profissionais hoje aqui da região centro-oeste, apenas 11 serviços realmente que estão referenciados no CNES, e aí, de novo, a pergunta se estão realmente todos ali referenciados. A subnotificação nos torna menos visíveis, né, a homeopatia. Sob a diretriz H2, que é a garantia de financiamento capaz de desenvolver a prática da homeopatia no sistema de saúde,
queria ressaltar que a PNPIC, então, como não possui um financiamento específico, cabe ao gestor local aplicar de acordo com as suas prioridades esse financiamento, que causa, às vezes, um entrave nisso, né? Que os financiamentos para a área de homeopatia especificamente, eu estou sempre falando, ainda se percebe aquém do necessário, pautados em ações individuais ou pontuais. Que o esclarecimento para gestores do que é e como funciona a homeopatia cria essa demanda de vontade pessoal dele correr atrás desses processos de financiamento, né? E que muitas pessoas entrevistadas perceberam, muitas falas dos entrevistados, que as estruturas físicas, materiais e mão de obra ainda seriam financiadas da mesma forma que antes da PNPIC. Segundo o Manual de Implantação de Serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, lançado em 2018, se fala novamente que não existe uma adesão específica à PNPIC, né? A política traz as diretrizes gerais, mas cabe ao gestor municipal ou local elaborar as normas técnicas e definir os recursos orçamentários para sua implementação no seu local de gestão. Que esse diálogo entre gestores, né, e esses diálogos que a gente está acontecendo hoje aqui pode fortalecer o debate sobre as práticas e fomentar a troca e expandir a sua oferta. De novo, a PNPIC não possui um financiamento específico e cabe ao gestor local aplicar esse recurso de acordo com as suas prioridades. E, por último, no manual, sempre se recomenda que, ao se criar um serviço de PIX, né, no estabelecimento de saúde, realmente se cadastre no sistema do CNES, né, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, esse serviço, porque senão ele desaparece realmente para o gestor, né? Sobre a diretriz H3, do provimento do acesso ao usuário ao medicamento homeopático, provavelmente a doutora Denise vai falar depois, mas a nossa análise foi que grande parcela dos pacientes ainda pagam por seus medicamentos homeopáticos, né? Que poucos serviços de homeopatia no SUS já fornecem os medicamentos homeopáticos, e aí poderia ser até por desconhecimento do próprio gestor de como acessar esses recursos e criar essas farmácias. Que existe uma possível subnotificação das farmácias já existentes, eu vou mostrar um pouquinho por quê, e que para quem é homeopata aqui na sala sabe o quanto o medicamento homeopático é um fator central e crucial no sucesso do tratamento homeopático, tanto porque a gente depende de bons medicamentos para ter um sucesso no nosso tratamento, quanto a adesão do paciente ao tratamento homeopático costuma cair, segundo dados da literatura, mesmo sendo um medicamento homeopático muito barato, quando ele tem que comprar esse medicamento do próprio bolso, né? Em 2006 foi lançada, né, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é interministerial, abrange toda a cadeia produtiva dos medicamentos, e em 2013 os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais inclui todos os medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na sua oferta, né, sendo que os recursos para o financiamento desses medicamentos seriam de responsabilidade tripartite, né. Na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2020, então, todos os medicamentos homeopáticos constam, né, conforme a farmacopeia homeopática brasileira, e está na página aí do governo para ser acessado. Quando a gente vê a quantidade de farmácias homeopáticas cadastradas no CNES, atualmente a gente tem apenas 2 em todo o território nacional, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul, né? E aí eu pergunto, será que isso é verdade? Porque até eu conheço outras farmácias que funcionam pelo SUS e que não estavam referenciadas. Sobre a diretriz H4, o apoio a projetos de formação e educação permanente, a gente percebe que a homeopatia ainda não faz parte do currículo obrigatório dos cursos de graduação em medicina, que existe ainda um pequeno número de residências em homeopatia, que o preconceito gerado a partir do desconhecimento da homeopatia causa a sua subutilização e a sua mistificação, que a formação de especialistas e a ampliação de oferta de profissionais homeopatas poderia ser um grande fator de fortalecimento da homeopatia, né? Não adianta eu expandir a oferta se eu não vou ter especialistas ou profissionais para atuar nesses locais.
e que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é um fator estimulador disso, né? Porque promove e estimula a formação e continuidade de educação em saúde. Os cursos introdutórios, como a gente está fazendo agora, né, tendo o desdobramento agora do curso introdutório da Fiocruz, também são ações bem importantes para que a gente possa fortalecer o conhecimento sobre a área homeopática. Sobre a diretriz H5, né, acompanhamento e avaliação da inserção da homeopatia no SUS, é o mais difícil da gente falar. Existem os relatórios de monitoramento nacional das PICs, né, nos sistemas de informação em saúde, do Departamento de Atenção Básica, né, e a gente pode perceber várias coisas aí dentro desse sistema. Eu trouxe só duas, que a homeopatia tem sim um aumento da sua oferta, ele é tímido, mas ele tem um aumento nos últimos anos, mas se a gente for comparar com as outras práticas, olha como que fica aquém dos atendimentos individuais nas outras práticas, né? A gente vê também um aumento de estabelecimentos de saúde, né? 2012, 156, em 2021, 532, mas poderíamos ter mais serviços aí atuando. Sobre a diretriz H6, socializar informações sobre homeopatia, né, para os grupos populacionais. A gente sabe que os pacientes bem informados são e sempre foram grandes apoiadores da homeopatia, o que fortalece o saber homeopático, né? Que ao se fazer entender, a gente deixa de lado os misticismos e equívocos e traz clareza e racionalidade, né? E que ao difundir a oferta da homeopatia, a gente atinge uma clientela que se sentia até hoje excluída, porque achava que a homeopatia era só de consultório particular, né? E que o desconhecimento ainda é o grande dificultador da implantação e oferta da homeopatia no SUS. A gente tem no Ministério da Saúde alguns informativos, né? Esse é de 2015, informa os gestores como cadastrar, informa os pacientes como se tratar, como é a anamnese. Isso são ações bacanas, né? Se a gente for fazer uma busca aí nas páginas do Google mesmo, páginas locais, estaduais, federais, a gente vê muitas ações de divulgação como manuais, panfletos, né? E que sabemos que essas ações de divulgação é o que vai sensibilizar os usuários, os profissionais e inclusive os gestores, criando estratégias de fortalecimento. Sobre a diretriz H7, que é apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas, né? A gente sabe que essa é uma diretriz que os gestores locais apontaram como de maior impacto, e a gente sabe que é um fator nevrálgico a produção de pesquisas em homeopatia. A gente percebe que as epidemias contribuem para um aumento da vontade de produção científica em homeopatia, né? Que as pesquisas fortalecem a divulgação e legitimam o conhecimento homeopático, que existem algumas ações pontuais, alguns editais do Ministério da Saúde que estimulam essa pesquisa na área homeopática, mas que estão ainda muito aquém do que a gente precisava como financiamento, e que a falta de comprovação de eficácia e eficiência é ainda um grande dificultador para a sensibilização da gestão, para a implantação e oferta da homeopatia. Aí tem uma chamada que foi em 2013, específica para a política nacional, né, mas são tímidas ainda. Como considerações finais, para acabar mesmo, a gente percebe o desconhecimento, frente à PNPIC, né, o desconhecimento ainda como algum fator dificultador, tanto o desconhecimento da população, quanto dos próprios profissionais de saúde que compartilham com a gente a rotina do cuidado, né, quanto o desconhecimento de gestores. Os repasses financeiros da PNPIC, como acessá-los, criou uma grande expectativa nos serviços, mas que, como a gente não sabe, às vezes, como viabilizar essas ações, cria uma certa frustração e desmotivação local. A gente percebe as políticas estaduais ou municipais, sim, como facilitadoras na conversa entre os serviços e a PNPIC, né? A professora Cristiane também apontou isso. E como a PNPIC ainda não teve o impacto que a gente queria, então, porque tem uma grande distância entre a teoria da PNPIC e a sua viabilidade,
né? Teve uma grande expectativa versus a frustração que às vezes causou isso, e a necessidade ainda da facilitação por ações pessoais da sua viabilidade, né? E o quanto a ampliação na formação e oferta de profissionais homeopatas legitima o saber homeopático, amplia a divulgação e oferta. Então, como consideração final, frente à PNP, que a gente vê muitos fatores positivos, as ações norteadoras, as diretrizes, a oficialização e incorporação da homeopatia na rede de atenção à saúde, isso é muito importante, mas como fatores negativos ainda, pouca informação, disponibilidade da oferta, a falta de clareza para a implantação e viabilização das ações e ainda estar à mercê de desejos e opiniões pessoais para a sua oferta. Eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição aí de vocês, tá bom?